Apocalipse 7 e 10. Separei esse breve versículo dentro de um texto, de um contexto maior. O qual é um pequeno cântico conhecido, não conhecido, né? Porque ainda não foi cantado, revelado, mas é um pequeno cântico de vários e vários cânticos registrados no livro de Apocalipse, mas que retratam a glória, o poder e o amor de Deus. E Apocalipse 7 e 10 diz assim, esse breves versos desse cântico: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Apocalipse 7, 10. Vamos falar todos juntos? E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui o profeta, o apóstolo João, como profeta de Deus, está trazendo uma recordação para nós. A carta ao Apocalipse, ela foi escrita, na verdade, com um propósito único, apesar de todas as dificuldades e simbolismos que esse grande livro de Apocalipse traz, e suas várias questões de interpretação, não é o que vamos abordar hoje, mas o tema central de Apocalipse é a esperança. Ela trata exatamente da esperança. Por que Apocalipse foi escrito? Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus. Na verdade, Apocalipse, a gente tem esses filmes hollywoodianos, que na verdade distorcem o propósito do termo. Apocalipse não é sinônimo de catástrofes. Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus nos últimos dias, mas com que propósito essa revelação dos acontecimentos dos últimos dias? Não é revelar catástrofes, maremotos, terremotos, tsunamis, pestes e fomes, ainda que no livro de Apocalipse contenha todas essas questões, mas o tema central de Apocalipse não é como a gente vê nos vários e vários filmes e refilmagens de Hollywood. O propósito da escrita de Apocalipse, que está inclusive nos primeiros versículos do capítulo 1, é revelar a pessoa de Jesus Cristo. E revelando a pessoa de Jesus Cristo, por quê? Era o consolo trazido ao povo de Deus, a esperança de um povo que na época estava sendo de muitas formas e muitos meios perseguidos, ou pelos judaizantes, ou pelo Império Romano, ou pelas situações sociais e econômicas da sua região. Temos as 7 igrejas escritas, as 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, enfim. E tudo isso, o propósito é revelar a pessoa de Cristo como o Salvador, que reina, e a esperança para o povo de Deus em meio a um mundo caótico. Esse é o tema central de Apocalipse. Por isso que as guerras, as catástrofes e fomes e pestes e tribulações são mostradas, mas apenas são mostradas essas questões caóticas para fazer o quê? Um contraponto. O foco do texto apocalíptico não é a tragédia e o mal. Eles são mostrados para realmente mostrar que, apesar de o mundo caótico, as tribulações e as guerras e as fomes, a perseguição, o anticristo, apesar de tudo isso, nós temos o Senhor Jesus sendo revelado. E a esperança para o povo de Deus. Então, o tema central é esse da esperança ao povo de Deus em meio a esse contraponto da turbulência. E é isso que temos que ter em mente
quando vocês lerem calmamente o difícil texto de Apocalipse por completo, nos seus 22 capítulos, todos os seus simbolismos, mas esse é o tema central. E aqui nesse cântico de Apocalipse 7, em meio a vários outros cânticos, nós temos um povo que ninguém poderia enumerar, como diz os versículos anteriores, de várias nações, tribos, povos e línguas, que estavam de pé diante do trono. Eles estavam se lembrando e trazendo uma lição para nós. Nós devemos recordar. Eles estavam recordando, esse povo redimido, é um cântico dos redimidos. E esse cântico dos redimidos traz algumas lições que se baseiam na recordação, no reconhecimento. Então, eles estavam recordando a história passada deles em meio às muitas tribulações e dificuldades anteriores. E assim devemos ser. Nós estamos aqui no final do ano, comemorando a Cristo, a pessoa de Cristo, que veio ao mundo, encarnou, nasceu como homem, que é o nosso Natal, mas também no final de ano. E geralmente, ao findar um ano, a gente faz o quê? A gente põe coisas na balança, começa a pensar e repensar tudo o que se passou durante todo este ano de 2022. Que prometemos e não cumprimos, e que pensamos em fazer, não fizemos, e coisas que nós fizemos, o que deu certo, o que deu errado, olhando o nosso passado e nesse presente ano. E esse cântico dos redimidos aqui, que passaram por essas tribulações, estão cantando exatamente isso. Então, essa lição de recordação para esse cântico redimido nos traz lições agora à noite, no final deste ano, no mês de dezembro. Em primeiro lugar, como esse texto nos ensina, devemos recordar o quê? Recordar quem é Deus. Quem é Deus durante todo esse ano que nós passamos, porque nós esquecemos muitas vezes disso. O cântico começa assim: ao nosso Deus. Parece uma frase simples, mas o que o cântico, os redimidos e a pessoa de Cristo revela aqui através do apóstolo João é que só há um Deus. E esse Deus tem que ser considerado o nosso Deus. E é a pergunta que esse cântico nos traz em primeiro lugar. Devemos recordar, durante todo esse ano que passou, quem é nosso Deus. Essa é a pergunta. Quem é nosso Deus? Não é quem é Deus. Olha o texto aqui. Ao nosso Deus. Porque deuses e Deus existem vários. Deus existem, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego pode ser um Deus. As nossas coisas, capacidades, bens, conquistas, tudo pode ser o nosso Deus. Pode ser um Deus. E o cântico inicia-se assim: ao nosso Deus. Jesus, quando foi confrontado no deserto, foi tentado pelo próprio diabo, uma tentação de primeira linha, não é verdade? O diabo não mandou o seu súdito, o seu demônio do dia, o seu assessor. O próprio diabo tentou, o próprio chefe do bando tentou a Cristo Jesus. E uma das coisas que Jesus responde a Satanás, no desfecho da sua tentação, é que somente ao Senhor, teu Deus, adorarás e prestará culto. Quando prestamos culto aqui, temos que ter em mente que esse Deus é o nosso Deus. Jesus, na verdade, Deus no Antigo Testamento confrontou a Jacó, um dos pais de Israel, um dos patriarcas, Jacó. Foi confrontado porque Deus falou que no meio da sua casa, Jacó, no meio da sua família, da sua parentela, havia ainda alguns deusezinhos ali escondidos nos armários das casas dos seus familiares.
alguns deuses, estatuetas de estimação, que eles consideravam deuses, aqueles deuses primitivos daqueles povos. E Jacó foi confrontado pelo próprio Deus para que isso acabasse, isso fosse destruído. E isso foi feito por Jacó. Daí em diante, Jacó e toda a sua família foi abençoada, porque Deus estava cobrando de Jacó e toda a sua família que só existe um Deus. Não poderia ter o Deus Jeová, porque o que estava acontecendo? Eles reconheciam o Deus Jeová como Deus e mais alguns outros. Deus, Jeová é Deus. É verdade. Mas tem alguns outros também. Quando o povo de Deus entrou na Canaã, na terra prometida, através de Moisés, Josué e Calebe, a primeira coisa, uma das grandes ordens do primeiro mandamento era não se contaminar com os deuses daquela região. Por que estava acontecendo? O povo de Deus estava sempre sendo inclinado a reconhecer que Jeová, Yahvé, era um grande Deus que livrou do Egito, fez os grandes milagres e transportou o povo para a terra prometida. Mas também existiam alguns deuses secundários. E essa tentação que percorreu o povo de Deus nos percorre até nós, até o dia de hoje. Nós podemos muito bem reconhecer que Deus é Deus, mas a gente tem alguns deusezinhos escondidos nos nossos armários, no nosso coração, na nossa mente. Não é verdade? A gente não nega que Deus é Deus. O Deus da Bíblia é Deus. Mas às vezes a gente também não nega que temos os nossos próprios deuses secundários. E aqui o cântico, como toda a palavra de Deus, inclina e exorta e diz: ao nosso Deus. O único Deus, como diz o mandamento do Senhor, em Êxodo 20. Então a pergunta é: reconhecemos Deus ou só um Deus com letra minúscula? O homem não é o centro de tudo, como foi ensinado outrora. A ciência, o conhecimento também não. Ou como dizem muitos, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Porque senão seriam muitos deuses. Jesus fala em 14:16, João 14:6. João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, e é a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há opção. Não é aquela estrada que às vezes a gente pega, que tem vários caminhos que o Waze e o Google Maps nos dá, não é verdade? Quando tem um trânsito, a gente pega um atalho ali no GPS, o Waze nos manda para um atalho, por causa do trânsito. Não tem atalho. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. O único. E também em Miqueias 4:1, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão todos os povos. É o que está acontecendo aqui no Cântico dos Redimidos. Todos os povos. E ainda Salmo 67. Salmo 67, versículo 3 e 5, eu destaquei. E somente o 3, melhor. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E como eu disse, Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Sim ou certamente? Amém. Porque se a gente não reconhece Deus como o nosso Deus e único, hoje, corremos o perigo de reconhecermos, como diz Apocalipse, no dia e grande e terrível dia do Senhor. O tempo de nós reconhecermos o Deus como nosso Deus e o único Deus, como começa o cântico de Apocalipse, é hoje. Porque no fim, como acabamos de ler Apocalipse 1:7, esse último versículo diz que todos o reconhecerão, todo olho o verá. Só que nesse momento que todo olho o verá, será para juízo, inclusive.
uns para bênção e outros para maldição. Então, a palavra de Deus nos exorta constantemente a honrarmos e reconhecermos como Deus, como nosso único Deus, o Jesus que é o único caminho e a verdade e a vida. Porque se isso não for feito hoje, essa lembrança, esse recordar na nossa mente que nós temos a tendência de esquecermos, isso será feito de uma forma ou de outra mais tarde. Porque todo olho verá para a bênção ou para a maldição. Então, como igreja, devemos reconhecer e lembrar dessa verdade hoje. E o texto de Apocalipse 7:10, que é o nosso texto principal, continua dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono. Então, o segundo ponto de recordação que temos que ter, aproveitando o nosso final de ano, nosso momento de colocar tudo na balança, como fazem as lojas, não é verdade? As grandes lojas geralmente fecham naquele dia para fazer o seu balanço geral. É reconhecer ou relembrarmos que o Senhor está no trono, ao nosso Deus que se assenta no trono. Ele não é apenas o nosso Deus, no sentido distante, mas é um Deus prático, eficiente, eficaz, que se assenta no trono. Então, lembrando a nossa vida até aqui, ou nosso ano de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, nós somos incrivelmente tentados a quê? A esquecermos que o Senhor está no trono. Imagino eu como professor de música, e imagine uma orquestra. Uma orquestra tem um regente, uma grande orquestra. Quanto maior a orquestra, maior o problema, né? Porque o regente tem mais dor de cabeça para comandar essa orquestra. Porque músico de orquestra é bom para passar a perna em regente. Eles gostam de testar os regentes. Mas, enfim, o regente é o Senhor Deus que se assenta no trono. Agora, imagine uma orquestra. Nós temos lá o naipe das cordas, né? Os pequenos violinos, os grandes contrabaixos, instrumentos de sopros de toda a espécie, que não adianta eu ficar falando aqui, que não sei se não vai ajudar em nada. Mas tem instrumentos de sopro de todas as espécies, e cada um é de madeira, outro é de metal, um tem uma afinação aguda, outra afinação grave, um se escreve na partitura de um jeito, outro se escreve de outro. Se você trocar o jeito de escrever, dá uma confusão danada. Um som de percussão faz um barulho, os metaleiros barulhentos ficam lá no fundo, porque sendo que ficar na frente atrapalha. Agora imagine uma orquestra de vários instrumentos com características diferentes, com modos de escrever diferentes, que tem que ser organizado pelo compositor ou pelo regente. Tanto o compositor como o regente sabem dessas coisas. Aí imagina uma orquestra lá de 50 a 100 músicos. Ah, mas eu sou diferente. Eu sou de madeira. Aí o outro reclama, mas eu sou de metal, tenho mais potência. Ah, eu sou de percussão, eu quero aparecer, eu quero ficar lá na frente com a minha bateria. Ah, mas eu sou o espala, o primeiro violino, violoncelo, eu tenho que ficar na frente, porque, afinal de contas, eu sou o líder, né? Espala é o líder do grupo. Eu tenho um som mais bonito, não, eu tenho um som mais forte, não, eu tenho um som mais doce, mais suave, não, mas eu tenho um som penetrante, assim, maestoso, triunfante, né, de guerreiros e tal. Imagina uma orquestra assim, cada um querendo fazer uma coisa. Isso na orquestra acontece também, viu? Os músicos são bons para fazer essas coisas. Se o regente não tem conhecimento, não tem autoridade, e o compositor que escreveu também não sabe nada do que está fazendo, imagine a confusão que vai dar. Não, hoje eu vou tocar. Não, eu não quero tocar, não vou. É para tocar desse jeito, mas eu vou tocar daquele. Imagine se fosse assim. O Senhor Deus está no trono justamente porque Ele é o grande maestro da nossa história. Nós temos características diferentes. O Senhor fez um de um jeito, outro de outro, cada um com seus dons, talentos, serviços, disposição. Cada um nasceu numa época histórica, num país, numa cidade. Se nascemos aqui é porque temos que ser bênção e eficientes aqui, nessa era. Não adianta a gente ficar sonhando lá com
com a Reforma Protestante, que já foram bênçãos lá, tá? O pessoal da Reforma já fez a parte dele lá no século XVI, XVII. Nós temos que ser bênção hoje, nessa nossa época histórica. Que bênção a igreja no país tal. Nós estamos em São Paulo. Deus nos plantou aqui. Ah, mas acontece isso e aquilo na minha vida, por que não acontece na do outro e na minha não? Você é um instrumento de um jeitinho que Deus quis. Deus fez você daquele jeitinho para você fazer parte da grande orquestra celestial do Senhor Jesus. Ele comanda como Ele quer a nossa história. Ainda que a gente não entenda a nossa história. Esses redimidos que estavam aqui de Apocalipse 7, eles passaram por tantas tribulações que estão descritas no livro de Apocalipse, e eu creio que eles também não entenderam nada de passar uns por pestes, fome, perigo, nudez, como fala o apóstolo Paulo em Romanos 8, que ainda que essas coisas aconteçam, o amor de Deus e a profundidade do amor de Deus não nos arrancaria das suas mãos. Apesar dessas tribulações, dificuldades, a gente às vezes não está entendendo nada da nossa história. Eu creio que esses glorificados de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam de pé, como fala o versículo 9, Apocalipse 7, 9, que estavam de pé diante do trono, sofreram isso, não entenderam nada, mas agora, no final da história da vida desses homens, dessas pessoas que faziam parte da igreja, quando estavam nesse momento da sua glorificação, vendo o próprio Deus diante do trono, eles entenderam e deram glórias e cantaram ao Senhor. Porque ao final da história, eles entenderam que o Deus deles estava no trono o tempo todo. E deu a eles algo muito maior e eterno, uma glória eterna, uma vida eterna, uma alegria e um transbordar eterno. Coisas que nós nem sabemos ainda explicar, o que nos espera no futuro, e é um futuro constante, contínuo e eterno, com Deus. Salmo 99, 1, reflete esse pensamento já muitos séculos antes do salmista, quando diz: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Imagine o Senhor diante do trono entre os querubins, e nós podemos no futuro vislumbrar isto, os próprios querubins e o trono do Senhor. Temos que esperar por esse dia. Como foi pregado pela manhã, nós somos peregrinos aqui. Isso aqui é passageiro. Temos coisas a fazer aqui? Sim, mas não é o fim da história. E Salmo 125, 1, reafirma dizendo, o conhecido salmo começa assim: os que confiam no Senhor serão como os montes, ou como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A cidade de Jerusalém é cercada por 7 montes, estrategicamente para proteger a cidade, como eles faziam isso. Então, uma cidade cercada de montes era sinal de proteção. E o Monte Sião é um desses montes que foi edificado o local de adoração. Um lugar alto, um lugar de proteção. Então, devemos relembrar que, primeiro, quem é o nosso Deus? E é o nosso Deus. E a igreja do Senhor, ela entende e recorda que Ele está no trono. E por fim, como diz o Apocalipse, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vou dar 2 ênfases aqui, ao Cordeiro que pertence à salvação. O texto fala do Deus que está no trono e ao Cordeiro, Cristo Jesus, seu Filho, que pertence à salvação. O fato de Deus estar no trono, como acabamos de falar, nos garante a salvação. Uma coisa está ligada à outra. A salvação eterna só é possível também porque há um trono eterno. De um Deus, o nosso Deus, que está no trono. E pelo fato de Ele estar no trono, reinando eternamente, que a salvação é possível. Senão seria uma salvação fraca, que poderíamos perder por qualquer coisa. Mas não perdemos porque Cristo, o Senhor Deus, está no trono.
Salmo 18, 46, que eu também separei, diz assim: o Senhor vive e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. João 10, 28, texto clássico, diz assim, João 10, 28, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas por quê? Porque a obra de Cristo Jesus é suficiente, e porque há um Deus que está no trono. O rochedo, como o salmista fala, o rochedo da minha salvação. Ele usa aqui uma figura antiga, conhecida pelos povos antigos. Um costume que prevaleceu para muitos povos durante séculos, que era esculpir, não em mármore, como fez os grandes artistas italianos séculos depois, né, o Império Greco-Romano também, mas esculpir os seus deuses, falsos deuses, nas rochas, nas montanhas. Temos ainda algumas amostras disso pelo mundo antigo aí afora. Mas o salmista fala como Moisés falou outrora, que embora existam deuses, falsos deuses esculpidos em rochedos e algumas montanhas por aí, nosso Deus não precisa ser esculpido, desenhado numa montanha qualquer, num rochedo. O nosso Deus é o próprio rochedo. Essa é a figura que Moisés já usou e o salmista está lembrando aqui. Bendito seja o meu rochedo e o Deus da minha salvação, em Salmo 18. Não precisava de um desenho de um Deus, uma caricatura de um Deus num rochedo. A própria rocha era Cristo, a rocha eterna, como nós cantamos. Ou a figura do monte Sião. Sião é símbolo, para Israel antigo, Sião é símbolo da igreja. A igreja se reúne no Monte Sião, que é local de culto, de adoração. E Sião simbolizando a igreja de Cristo, o Israel de Deus, local de adoração, de agrupamento, de culto. Sião é um monte. E o monte é a própria pessoa de Deus, que reina, está num trono firme, inabalável, e por isso que a salvação não passa, não muda. Essas figuras são transportadas para o livro de Apocalipse. Então, em primeiro lugar, o Cordeiro da nossa salvação, uma salvação eterna, imutável, imperecível, não depende de nós. Não depende se somos melhores ou piores, depende do Cordeiro. Isso é difícil para a gente entender, porque a gente pensa em moedas de troca. Se eu faço uma benesse qualquer, uma caridade qualquer, recebo uma pedrinha na coroa da minha salvação. Não depende de nós. E ainda nesses termos, a gente não pode salvar-se. A gente não pode se auto-salvar. Se a gente não pode salvar a nós mesmos, que dirá julgarmos a salvação de um terceiro? E a gente é muito induzido a isso, não é verdade? Aquela pergunta clássica. Fulano que morreu, foi salvo ou não? Não sei se já perguntaram isso para você, né? Mas essa pergunta é recorrente. Às vezes nós mesmos nos perguntamos. Olha o que o profeta Jonas escreve em Jonas capítulo 2, versículo 9. Lá no final. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei culto, o sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a... Por que o profeta exclama ao Senhor pertence a salvação? Porque ele não queria... Ele sabia primeiro que Deus era um Deus de graça e misericórdia. Que era capaz de ele ir para aquele povo estranho, estrangeiro, de uma língua desconhecida para ele, que eram os ninivitas. E era lá para o povo da Síria, um povo sanguinário, rebelde, que matava com facilidade, um povo cruel, ímpio, que não conhecia Deus, mas que se ele fosse lá pregar, de repente esse povo seria perdoado e salvo. Então o profeta, não vou dar essa boa nova para esse pessoal, não. É capaz de eu pregar,
Se eles não me matarem de tão cruéis que eles são, Deus vai ter misericórdia desse povo, vai ser todo mundo salvo. Depois de tanta crueldade que esse povo fez ao longo da história, Deus é capaz de salvá-los. Eles não merecem a salvação. Jonas, o que fez? Não fez, né? Pegou o Waze da época e fez um atalho. O atalho dele não deu muito certo, né? Porque ele foi jogado ao mar, aquela história toda. O Senhor faz ele retornar, fala, Jonas, a salvação pertence a mim, não a você. Você só tem que fazer uma coisa, pregar, ser testemunha da minha palavra e pregar. Se eu quero salvar ou eu não quero salvar, mesmo você pregando, você prega e eu decido. Você pregou, o coração foi endurecido, não vai ser salvo, vai ser julgado. O coração foi amolecido, é salvo. Você prega. A gente só tem que pregar, irmãos. Sermos testemunhas de Cristo. Se a pessoa vai receber ou não, se pertence ao Senhor. O ladrão da cruz, no último momento, foi salvo, o outro não. Isso sabemos porque o próprio Cristo nos revela. Mas tantas coisas que nós não entendemos, não são reveladas a nós, como o profeta Jonas. Ainda que seja chamado de profeta Jonas, ele não entendeu. Cabia a ele simplesmente pregar. Se no final da história fará parte dessa igreja, desse cântico apocalíptico dos redimidos, salvos e glorificados ou não, isso pertence ao Senhor, a salvação. Nosso papel não é julgar a salvação do outro. Nosso papel é proclamar a verdade. Por quê? Porque a gente não consegue nem a autossalvação. Quem de nós consegue se salvar? Se a gente não consegue nem se salvar, vai falar da salvação do outro? Então, esse cântico que diz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação eterna, baseada no trono de Deus, e que é reconhecidamente nosso Deus. Ao final desse ano, que a gente lembre, embora em meio às tribulações, dificuldades da nossa vida, que a gente venha recordar. Recordar o quê? Primeiro, que o Deus é o nosso Deus, e não temos nenhum outro. Recordarmos que Ele está no trono, é o grande regente e o grande Senhor da história. E pelo fato dele ser Deus e estar no trono, a salvação é imutável e pertence a cada um de nós segundo a ação do Cordeiro. Porque, irmãos, não é por merecimento. O fato de estarmos aqui como igreja do Senhor, firmadas no Monte Sião, não é por merecimento, mas por pertencimento. Ainda que seja uma palavra da moda, mas pertencimento, como diz Cristo Jesus. Ramos na videira verdadeira. Ramos que pertence à videira que é Cristo. Não é por merecer. Ninguém aqui merece estar... Eu não mereço estar aqui pregando. Ou exercendo qualquer outro ministério, quem canta, quem serve na diaconia, ser um dos presbíteros, servir nas missões, servir na administração da igreja, ninguém merece nada disso. Mas é exatamente por pertencimento, e não por merecimento, mas por pertencermos a Cristo em primeiro lugar, a igreja de Cristo, é que somos chamados a servi-lo, adorá-lo. Temos o privilégio disto. Então, ao findar desse ano, que a gente relembre dessas verdades. O nosso Deus que se assenta no trono, que pertence à salvação, e nós pertencemos a Ele. Amém.